Morador filma o momento em que ele é xingado por motorista do transporte público. E você vai ver ainda. Unidade móvel do Hemocentro de Goiânia está em Valparaíso. O trabalho social que está mudando a vida de crianças em Água Fria de Goiás. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Nós já recebemos aqui na TV Anhanguera diversas reclamações de moradores que dependem do transporte público. Mas o que a gente vai mostrar agora beira o absurdo. Um rapaz que tem autismo filmou o momento em que ele e um idoso eram ofendidos verbalmente por um motorista do transporte coletivo. O vídeo foi gravado por um usuário do transporte coletivo. Segundo ele, as agressões verbais começaram porque o motorista não queria que ele e um idoso embarcassem. Babaca. É mesmo? É mesmo. Agora só que tu não fica na frente do ônibus, não. Segundo passageiros, os xingamentos continuaram e algumas pessoas acabaram pagando para o idoso embarcar. Na imagem dá para ver ele passando pela roleta. Pode filmar, filmou eu aqui também. Agora você liga lá bem preso, tá? A vítima conta que esta não é a primeira vez que passa por esse tipo de constrangimento. O rapaz tem autismo e, por ser portador de necessidades especiais, tem direito ao passe livre. Mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes, o embarque é acompanhado de muita dificuldade. Eu já passei 2 horas esperando um ônibus. Quando ele chega, eles não param. Porque assim, já me conhecem já de muitos anos, aí às vezes a gente também depende de alguém que está na parada para dar o sinal para o ônibus parar. Cansado dessa situação, o jovem decidiu registrar um boletim de ocorrência. É que diariamente ele usa a carteirinha para estudar e fazer acompanhamento médico em Brasília. E apesar de tentar levar uma vida comum, o rapaz tem que enfrentar diariamente o preconceito. Eu tenho essa dificuldade de comunicação, de olhar nos olhos e muitas das vezes as pessoas acham que eu estou mentindo, esse tipo de coisa, mas não é, são características do autismo, né? As imagens vão auxiliar a polícia na identificação do motorista. Ele e a empresa podem responder por danos morais e também pela Lei Berenice Piana, criada em 2012 e que garante os direitos da pessoa com autismo. Considerando os fatos narrados neste caso específico, em que teria ocorrido xingamentos relacionados às condições do autismo e da pessoa idosa, pode configurar também um crime de injúria qualificada por esses elementos, que tem uma pena de até 3 anos de detenção. A empresa responsável pelo ônibus que fazia a linha Lusiânia-Brasília comentou sobre o vídeo feito pelo passageiro. O carro já estava com a lotação de idosos excedida na frente. E a agência não permite que seja transportado idoso ou passageiro gratuito em pé. Até mesmo por causa da segurança. Isso, pela questão de segurança, que no trânsito, na freada, alguma coisa desse tipo, pode acontecer alguma coisa mais grave. A pessoa normalmente tem uma dificuldade maior, né? Com relação ao motorista, ele vai ser chamado aqui, vai ser advertido e pode acontecer de até uma demissão. Depois de registrar a denúncia, a vítima espera que a justiça seja feita. Apesar do passe ser livre, o respeito não tem preço. Eu acho que eles não gostariam que se fosse com algum filho deles ou um parente deles, isso eu tenho certeza. O responsável pela empresa disse ainda que na segunda-feira será tomada a decisão sobre quais medidas serão tomadas com o funcionário que aparece nesse vídeo. Pausa para os comerciais e veja a seguir. A unidade móvel do Hemocentro de Goiânia está em Valparaíso até amanhã. E a gente te mostra como você pode ajudar a salvar uma vida. Agora, 7h12, nós voltamos já. Estamos de volta e a unidade móvel do Hemocentro de Goiás fica até amanhã em Valparaíso. Você aqui do entorno pode fazer a sua doação e ajudar a salvar uma vida.
Essa é a primeira vez que a Alice doa sangue, mas ela já sabe da importância desse gesto. Está sendo uma experiência muito boa, muito bacana, que eu sei que eu posso... A gente não sabe o dia de amanhã, né? Se a gente está precisando, um familiar, um parente. Então é importante a gente fazer pelos outros, para que na frente as pessoas possam fazer pela gente também. A Caroline pensa da mesma maneira. Aproveitou o intervalo no trabalho e não pensou duas vezes. Eu sempre quis doar sangue, eu acho que de repente pela correria do dia a dia e não saber exatamente onde procurar, acabei não o fazendo. E hoje quando eu vi o carro do Hemocentro aqui, eu vou lá doar. Iniciativas como estas ajudam a melhorar o estoque dos hemocentros, que estão sempre precisando de ajuda. E para sensibilizar novos doadores, o Rotary Club de Valparaíso, em parceria com o Hemocentro de Goiás, trouxe para o estacionamento desse shopping a unidade móvel. O hemocentro mais próximo que nós temos aqui é de Brasília e nós todos sabemos a dificuldade da locomoção das pessoas para irem daqui do entorno de Brasília para o centro de Brasília para fazer as doações. Né? Doar sangue é um procedimento simples e rápido que dura de 5 a 15 minutos, além de ser um ato de solidariedade que pode ajudar a vida de até 4 pessoas. Qualquer pessoa pode ser um doador desde que ele esteja bem de saúde. Porque a nossa preocupação é o quê? Com que o doador doe e também não passe mal, né? E também a preocupação é também com o receptor, que ele tem que estar recebendo um sangue de qualidade. E olha só, para ser um doador é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar em boa saúde. As doações podem ser feitas amanhã, das 10 da manhã até às 6 da tarde, no shopping de Valparaíso. Domingo é dia de Jornal do Campo e o Márcio Venício traz os destaques para a gente. Olá, pessoal do Jornal Anhanguera, tudo bem? Não faz muito tempo decidiram cultivar a uva no Cerrado. E deu certo. Tanto é que ela agora está sendo cultivada, veja só, para produção de vinho fino. O Jornal do Campo foi até Paraúna conhecer o plantio dessa fruta. Uma aposta do médico e fruticultor Sebastião Ferro. E nos sabores do campo, uma receita de empada de frango cremoso com farinha de tapioca. Domingo, depois da Santa Missa. E a gente vai mostrar agora um projeto social em Água Fria de Goiás, lá no leste do estado, que tira crianças que estão em risco social e oferece a elas oportunidades. Muito mais que uma aula. Aqui as crianças não só aprendem, como também fazem isso brincando. Os joguinhos estimulam o pensamento, coordenação motora e também a memória. Esse joguinho aqui é para fazer o quê, hein? É cara a cara. Você pergunta para ela se ela é homem ou mulher. Aí se ela for mulher, você abaixa todos os homens. E aí você vai perguntando ela. Ao todo, são cerca de 120 alunos atendidos pelo programa de forma gratuita. O objetivo é inserir crianças e adolescentes de baixa renda num mundo cheio de possibilidades, aprendendo um pouquinho de cada coisa. Às vezes a gente vai pra quadra, tem aula de capoeira, balé, hip hop. E energia é o que não falta para essa turma. Na roda de capoeira, eles aproveitam para soltar o gingado. Uns preferem mais ficar com os instrumentos que dão ritmo à luta. Quem ainda está começando bate palma, mas sempre tem uma forma de participar, nem que seja na roda de samba. A gente senta, a gente conversa, eu converso com eles a respeito do cotidiano, né? Do dia a dia nas casas, como é que estão os desenvolvimentos, as disciplinas, não só na casa, mas na escola também. E depois de passar a manhã toda com essa turminha, já deu para perceber que eles adoram brincar e também estudar, né? Afinal, são muitos compromissos e saindo daqui, todo mundo vai para onde? Pra escola! Pausa rápida para os comerciais e a gente volta já. Hoje, a segunda rodada da pesquisa Ibope, contratada pela TV Anhanguera, sobre as intenções de voto para o governo do estado. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que se levarmos em conta a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%.
Veja os números. Ronaldo Caiado, do DEM, tinha 36% das intenções de voto em 17 de agosto. Nesta pesquisa, aparece com 47%. Pela margem de erro, tem entre 50% e 44%. Zé Eliton, do PSDB, tinha 10%. Nesta rodada, aparece com 13%. Pela margem de erro, o candidato fica entre 16% e 10% das intenções de voto. Daniel Vilela, do MDB, tinha 10%. Agora tem 12%. Pela margem de erro, fica entre 15% e 9%. Cátia Maria, do PT, tinha 5% e permanece com 5%. Pela margem de erro, fica entre 8% e 2%. Alda Lúcia Souza, do PCO, apareceu com 3% na primeira pesquisa. Hoje tem 1%. Pela margem de erro, fica entre 4% e 0%. Marcelo Lira, do PCB, também tinha 3%. Agora tem 1%. Com a margem de erro, fica entre 4% e 0%. Wesley Garcia, do PSOL, na pesquisa anterior, tinha 2%. Nesta tem 1%. Pela margem de erro, fica entre 4% e 0%. Brancos e nulos eram 21%. Hoje somam 13%. Na primeira pesquisa, 11% dos entrevistados não sabiam em quem votar ou não responderam. Nesta pesquisa, são 8%. O IBOPE também mediu o índice de rejeição dos candidatos, perguntando em quem o eleitor não votaria para governador de jeito nenhum. Veja os números. Alda Lúcia Souza, do PCO, tinha 11% de rejeição. Nesta pesquisa, tem 21%. Daniel Vilela, do MDB, tinha uma rejeição de 22% dos entrevistados. Agora, 14%. Cátia Maria, do PT, tinha 13%. Nesta pesquisa, tem 25%. Marcelo Lira, do PCB, 13% de rejeição. Agora tem 16%. Ronaldo Caiado, do DEM, tinha 26%. Agora tem 18%. Wesley Garcia, do PSOL, tinha 13% de rejeição. Nesta tem 17%. Zé Eliton, do PSDB, aparecia com 28% de rejeição na primeira pesquisa. Nesta, aparece com 27%. Entrevistados que poderiam votar em todos os candidatos eram 9%. O número permanece em 9% na nova pesquisa. Não sabem ou não responderam eram 20%. Agora são 17%. O IBOPE também perguntou para os entrevistados em quem eles votariam para o Senado. Lembrando que este ano o eleitor pode votar em até 2 candidatos para o Senado. Professor Alessandro Aquino, do PCO, aparece com 3% das intenções de voto. Agenor, do MDB, tem 4%. Fabrício Rosa, do PSOL, 1%. Jorge Cajuru, do PRP, 28% das intenções de voto. Lúcia Vânia, do PSB, 26%. Luiz César Bueno, do PT, 2%. Professora Magda Borges, do PCB, tem 3% das intenções de voto. Marcone Pirillo, do PSDB, tem 29%. Professora Geli, do PT, 2%. Santana Pires, do Patriotas, também tem 2%. Vanderlan, do PP, aparece com 28% das intenções de voto. Wilder Moraes, do DEM, 6%. Entrevistados que declararam o voto branco ou nulo para a primeira vaga somam 15%. Para a segunda vaga, são 19%. Entrevistados que não sabem ou não responderam em quem vão votar somam 32%. Passou 3 cenários de disputa num possível segundo turno. Veja agora os resultados. Numa disputa entre Daniel Vilela, do MDB, e Ronaldo Caiado, do DEM, Daniel teria 23%. Pela margem de erro, ficaria entre 26% e 20%. Caiado teria 57%. Com a margem de erro, ficaria entre 60% e 54%. Brancos e nulos somam 14%. Não sabem ou não responderam, 7%. Bom, e assim a gente encerra o J2 de hoje. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana e a gente volta a se ver na segunda-feira. Até lá, tchau!